Então imagina que você está iniciando como QA, às vezes você é um QA Júnior, ou às vezes você é um QA que tem pouca experiência, e você vai trabalhar numa empresa e você é o único QA dessa empresa. Então, essa empresa ela não tinha nenhum processo de qualidade, ou mais comum, às vezes essa empresa não trabalha com processos de qualidades atualizados, ou até mesmo de uma forma que caiba bem. Lembrando que eu quero deixar 2 comentários aqui. Eu estou considerando empresas que estão utilizando o processo ágil, tá bom? Então eu estou pensando em tudo voltado ao Scrum, tá? Mas focando ao Scrum ou metodologias ágeis no geral. E além disso, eu estou utilizando experiência própria, ok? Então eu já, sim, muitas vezes, a maioria das vezes eu entrei em times onde eu era o único QA, ou às vezes simplesmente você tinha um gerente ali que ele não era QA nem nada disso, ele era um desenvolvedor ou ele, sei lá, qualquer coisa do tipo. Ou ele é o coordenador de desenvolvimento, coordenador de engenharia, mas não era bem um QA. Então, atualmente eu sei lidar com isso, mas quando eu comecei eu não sabia também. Então é justamente isso que eu quero pontuar pra vocês entenderem que eu tô colocando aqui a minha experiência e o que eu faria se eu estivesse nessa situação. E o mais interessante é que essa última empresa que eu entrei, eu justamente estava nessa situação, eu fui o primeiro QA da empresa. Então tá, eu vou falar aqui em forma de lista para que vocês possam seguir. Não necessariamente isso daqui tem que ocorrer nessa sequência de lista, porém é interessante que vocês levem todos os pontos em consideração. Por que eu digo que não é para vocês seguirem necessariamente ponto a ponto? Porque empresas e empresas, certo? Então, às vezes você está trabalhando numa empresa que seja mais interessante seguir um dos tópicos que estão lá por último primeiro e depois seguir os tópicos que estão em primeiro. Sei lá, tá? Então, não leve isso como se fosse um passo a passo, mas sim como se fossem instruções para cada um dos tópicos, tá bom? Então, galera, vamos imaginar aí, você entrou e agora você tá com um produto novo, você precisa entender esse produto novo. Obviamente, às vezes você tá trabalhando numa squad, né, num time que você tá trabalhando em uma feature específica de um sistema inteiro. Porém, a primeira coisa que eu diria para você aprender é entenda como o produto funciona o mais rápido possível. O que eu quero dizer com o mais rápido possível é literalmente você saber o que o produto faz, utilizar o produto, tentar fazer vários testes exploratórios e não só isso. Além de ter as suas primeiras impressões, né, entender ali como que o produto, o software está funcionando, pergunte também para o PO, né, se você estiver em um PO trabalhando com você, ou para alguém que esteja trabalhando com a parte de produtos, às vezes pode ser um gerente de produto, tá? Depende muito aí do tipo de empresa que você está trabalhando, apesar de que isso no Scrum normalmente não acontece. Mas tente falar com o time de produto, tente reconhecer e entender o time de produto e entender quais são as features, as principais features, onde o sistema começou, onde o sistema está e para onde o sistema está indo. Isso é muito importante para que você entenda também o plano geral da empresa para dentro daquele sistema, né, para dentro daquele software, para que você possa aí sim pensar nas coisas que você tem que testar, tá certo? Então, devore o sistema, devore e entenda sobre o sistema. Obviamente, conforme o tempo, você vai se tornar muito melhor no sistema. Como você vai testar muito esse sistema, você vai acabar sendo uma das pessoas que mais conhecem sobre ele. Então, fica tranquilo que você também não precisa saber ponto a ponto no primeiro dia. Mas é muito interessante que você se interesse pelo sistema e entenda absolutamente o máximo possível de coisas que eles estão fazendo. E lembrando, isso daqui eu tô falando ali no seu primeiro mês, então é o seu primeiro mês ali que normalmente a gente não consegue ser tão eficiente assim, principalmente porque a gente tá aprendendo sobre empresa, certo? Então esse é o melhor momento para que você considere fazer esse tipo de processo, tá bom? Agora que você conhece o sistema, um outro tópico que eu diria para você é crie objetivos claros de teste. O que eu quero dizer com isso? Você está ali um mês, você está estudando sobre o produto, essa é a intenção. E a gente está considerando aqui que não tem ninguém que trabalhe com QA, que trabalhe com qualidade. Então o que você vai fazer? Você vai criar uma estratégia onde você vai deixar o seu objetivo pessoal para o próximo quarter. O que eu quero dizer para o próximo quarter são para os próximos 3 meses, tá bom? O quarter é como se você dividisse o ano em 4 vezes, então são de 3 em 3 meses é um quarter, tá bom? Então você ter essa visão aí do próximo quarter, né, dos próximos 3 meses, do que você quer testar, em quanto tempo você vai demorar para testar isso e qual tipo de cobertura você quer fazer. Então, por exemplo, vamos imaginar aí que a gente está trabalhando com uma feature de login. A gente está então trabalhando no time de um e-commerce e o seu time ele cuida da parte de autenticação, a parte de login, tá bom? E o que acontece? Aí você vai fazer assim, ó, então, ó, nesse primeiro mês, eu quero realizar testes exploratórios e conhecer o máximo possível. Perfeito, você fez isso. Aí agora você tem que planejar dentro dos próximos 3 meses que tipo de cobertura você quer fazer. Então, por exemplo, você fala assim, a gente vai testar a feature de autenticação e também a gente também vai testar a parte de permissionamento. E aí você vai criar os testes para a parte de permissionamento. Literalmente criar os casos de teste, criar os cenários de teste ali para aquela feature. Justamente porque ela seria a parte mais importante ali do seu sistema. E aí você vai fazer um planejamento de, por exemplo,
você pode pensar assim, ó, eu preciso testar todos esses cenários, certo? Eu preciso testar esses fluxos principais. Então, por exemplo, se eu acesso com um admin, ele vai conseguir fazer XYZ. Se eu logar com um usuário comum, um usuário normal, um cliente, ele vai ter que ter acesso ao carrinho, à galeria de produtos. Então é isso que ele vai ter acesso. Um administrador, ele vai ter acesso aí a conseguir colocar e remover produtos, né, alterar preços. Então esse é o tipo de permissionamento. Então você vai criar ali uma camada de teste para cada um desses. Entender isso enquanto você está fazendo esse seu planejamento de início do trabalho, te ajuda muito a organizar suas ideias, saber até onde você tem que ir, e além disso, mostra que você é organizado pro time, né? Pro time e até mesmo seu chefe. É interessante que você mostre isso com o seu chefe, com certeza, porque você quer mostrar para ele que você está engajado e que você está achando formas de como testar o sistema, tá certo? Outra coisa que é muito importante você adicionar: metodologias de teste ágil. Exatamente, galera. Eu sempre bato na tecla, né, de melhorias do teste ágil, como adicionar um fluxo de testes confortável dentro de uma equipe Scrum. E não só confortável, mas também fazer com que os desenvolvedores entendam o que eles precisam fazer, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, você entra dentro ali do seu squad, né, você tem ali seu time, e você precisa criar padrões de testes. E parte desses padrões de testes tem que vir, sim, não somente do processo que vocês estão utilizando, né, que seria um processo, por exemplo, Scrum, que seria já uma coisa meio considerada qualidade, se a gente for ver em relação a como ela funciona, né, ele é focando ali que você consiga entregar o máximo possível em menos tempo. Porém, você tem que também colocar isso na cultura do time. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, testes unitários. Testes unitários é uma coisa que a gente vê muito em vagas, às vezes pede até para QA saber fazer teste unitário, mas a questão é, quem faz teste unitário são os desenvolvedores. Ponto. Aí você fala assim, né? Manny, mas aqui na minha empresa eu conheço uns QAs que fazem teste unitário, eu já fiz teste unitário para código da minha empresa. Cara, pode até acontecer, mas não deveria. Teste unitário é uma coisa que é de obrigação do desenvolvedor realizar, tá certo? Caso aconteça, às vezes, de você estar numa correria ou estão tentando fazer algum tipo de projeto para aumentar a quantidade de teste unitário, porque esse projeto não tinha, tudo bem, perfeito, isso faz todo sentido. Mas tirando isso, teste unitário é obrigação do desenvolvedor, tá bom? Porém, você tem que deixar isso claro para os desenvolvedores, e não só para os desenvolvedores, mas também para os líderes, né, dos times, ou até mesmo os coordenadores, gerentes, independente do que seja. Por quê? Isso é o que vai garantir a base da pirâmide de teste. Então bota aí a pirâmide de teste, testes unitários são a base, né? Justamente porque eles têm maior quantidade, eles rodam muito, muito rápido. E a gente garante a imutabilidade do sistema, que é muito, muito importante, tá certo? Testes unitários são core e infelizmente é uma coisa que você vai ter que botar na cabeça dos seus desenvolvedores que você não consegue fazer por eles, tá certo? Então, já que a gente tá falando sobre testes automatizados, né, a gente acabou de falar sobre os testes unitários, vamos falar sobre automação de testes, tá bom? Mas agora focados em testes integrados em end-to-end. Aí sim, a gente tá entrando na sua porta. A gente está entrando na porta do QA. Aí sim, você vai ser responsável em implementar isso e planejar isso, tá certo? Inclusive, né, já que você tem aquele planejamento dos testes que você fez antes, você já conhece o sistema, você já sabe como o sistema funciona, você já sabe aí quais são as principais features, né, as principais funcionalidades ali do sistema que você tem que testar, você pode começar a planejar uma cobertura de teste, principalmente uma cobertura de teste front-end. Eu estou pensando aqui no front-end por dois motivos. Se você é júnior, aí você consegue fazer isso porque você consegue aprender Cypress, certo? E Cypress é super, super fácil de aprender e dá para pôr uma cobertura gigantesca de testes. E além disso, você também pode fazer testes aí de API, tá certo? Testes e automação de API, incluindo, e dá para fazer também com Cypress ou até mesmo com Postman, que é uma ferramenta super, super fácil também de fazer. Tá certo? Então você criar ali uma cobertura. O que eu quero dizer criar uma cobertura? Não é literalmente você já começar a codar, mas é literalmente saber quais são as funcionalidades que a gente tem, né? A gente já fez essa pesquisa antes, a gente já descobriu quais são as funcionalidades. Agora, como que a gente vai automatizar essas funcionalidades? É justamente o que você tem que abordar, tá certo? Essas funcionalidades, quais serão automatizadas? Lembrando que não podemos também criar um teste automatizado, principalmente front-end, gigantesco, tá? Ele não pode ser gigantesco, pelo simples motivo de que ele demora muito tempo, tá? Então você tem que considerar que os seus testes automatizados, eles têm que rodar numa velocidade rápida, tá? Considerando o front-end, tá? Principalmente porque a API, querendo ou não, é mais rápida, mas mesmo assim tem que tomar cuidado para não criar uma quantidade de testes tão grande que você acabe rodando depois em 2 horas. Então você tem que garantir que as principais features que você está testando, as principais funcionalidades, são cobertas. Até porque demora um pouco para você cobrir com automação todo um sistema, tá certo? Então é muito importante que você
Identifique quais são as principais, as mais importantes para o sistema, para você criar uma cobertura a partir daí. E o mais legal, agora que você sabe quais são os principais testes que você tem que fazer, os principais cenários que você tem que cobrir, você também consegue planejar o tempo que vai demorar. Então, por exemplo, você fala assim, ó, esse ticket aqui, ele vai ser 5 pontos e você vai cobrir funcionalidade X com a automação. Perfeito. Isso já vai garantir que você saiba a quantidade de testes que você tem que fazer automatizados, quanto mais ou menos você demora para fazer para automatizar cada parte, e aí você consegue dizer qual é a porcentagem da sua cobertura, literalmente. E isso o seu time vai adorar, porque eles vão saber qual a porcentagem que a gente está atualmente e qual é a progressão que ela vai seguir até chegar ao final. E quando é o final, né? O que significa uma cobertura de 100% de testes. E time, depois disso, o que você vai fazer? Você vai literalmente criar um documento falando então sobre os objetivos que você traçou, sobre os cenários de testes mais importantes da feature que você está trabalhando, sobre como você vai implementar os testes manuais dentro de um time, sobre como você vai arrumar a cultura, ajudar a arrumar a cultura, arrumar não, né? Acho que é uma palavra meio ruim, mas como você vai ajudar a melhorar a cultura de qualidade dentro do seu time com os desenvolvedores. Você vai colocar nesse documento como que você vai utilizar a automação e qual é a cobertura que ela vai ter daqui um quarter, ou daqui um mês, ou daqui 2 meses. Você vai conseguir medir isso e você vai conseguir também falar para ele qual que é a linguagem, né, qual que é a tecnologia que você considera melhor para esse objetivo, para esse projeto, tá certo? Tudo isso você vai entregar ali, vai mostrar para o seu coordenador, seja o seu gerente ou o diretor, independente de quem esteja acima de você, ou o seu líder, tanto faz, e vai falar assim, é assim que eu penso. O seu líder ele vai ler, ele vai entender, óbvio, faça uma apresentação bem legal para ele, tente convencer ele dos pontos que você acha melhor, é claro, e ele vai te ajudar numa decisão melhor, tá certo? Ele provavelmente vai querer dar um pitaco ou outro, isso é normal, mas você tem que aceitar, ele é seu líder e ele também sabe de outras coisas que às vezes você não sabe. Principalmente com uma pessoa que está chegando agora. E além disso, para você criar esse documento, pergunte muito e entenda como que tá tudo, tá? Não vai criar ideias aí malucas na sua cabeça e querer implementar na sua empresa, que isso não vai acontecer. Você tem que colocar as suas expectativas juntos com a realidade da empresa que você está trabalhando. Não adianta querer transformar a sua empresa do zero e fazê-la ter a melhor cultura de qualidade do mundo, porque você não vai conseguir fazer isso em um mês, muito menos se for uma empresa que já tem uma cultura de qualidade meio ruim, tá certo? Então não se frustre. Tente levar as expectativas conforme o que você vê na sua empresa, tá bom? E você vai entregar isso e colocar esse cronograma na mão do seu líder. Se ele achar algum problema, vocês vão tentar achar um meio termo, né? Achar um acordo. E com isso eles vão se sentir muito mais confortáveis e eles vão ver que você está entrando lá com um objetivo. Isso é extremamente importante, galera.